Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 7, porque eu tinha colocado aqui o versículo 16, né? Aqui a palavra de Deus vem dizendo de Elcana, a Penina e a Ana. Hoje vamos estar enfatizando aqui da Ana, né? Que ela não podia ter filhos, então ela se culpava por não poder dar filho, pois ela era estéril, né? E ela via a sua rival, a Penina, tendo filhos e ela não, mas Elcana o amava, né? Ele sempre mostrava para ela, né, que ele não estava preocupado com filhos, mas para que ela não viesse ficar o tempo todo focado no problema, nessa situação, porque ela já não comia, não bebia, ela vivia para o problema, ela vivia escrava no cárcere por causa dessa opressão. Além dela não poder dar à luz a um filho, por ela ser estéril, né? A menina fazia questão de jogar na cara dela que ela não tinha, né? E ela tinha. E quando aqui vem mencionando no versículo, né, que quando ela vinha da casa do Senhor, ela era afrontada cada vez mais. E nós sabemos, quem gosta de infernizar, quem gosta de ficar ali tirando, né, a paz, fica ali o tempo todo querendo tirar o que é de pior, né, da pessoa, instigando, perturbando, oprimindo. Porque o diabo gosta de oprimir. Você vê que o povo de Deus, ele trabalhava sob pressão. Eles apanhavam, eram humilhados. O psicológico do povo também, ele era escravizado, ele vivia no cárcere, né? E o povo estava muito sofrido e doente, né? O diabo estava mantendo cativo ali os filhos de Deus. E aqui é o mesmo demônio que estava mantendo a Ana cativa. Pois quando ela vinha da casa do Senhor, o diabo ficava afrontando ela, usando a penina. Falava assim, ó, todos os anos era a mesma coisa. Ou seja, a rotina da Ana era a mesma coisa. Todo ano era a mesma coisa, nada mudava, né? Os filhos era acrescentado de um lado e ela não podia ter filho e ela vivia amargurada, triste. Elcana ia sacrificar sacrifício, né? Pelas esposas e para ela dava porção dupla, né? E aqui nós vamos dizer, que vem dizendo que a penina provocava a Ana, quando ela ia à casa do Senhor, cada vez mais. Então, toda vez que ela vinha da casa do Senhor, o diabo ficava ali, ó, infernizando a mente dela, né? Então, ela ficava chorando muito, ficava sem comer. Você vê que essa reação aqui da Ana era uma brecha que o inimigo entrava para escravizar ela. Pois é, o inimigo entrava aonde ela estava mais vulnerável. Pois é, vulnerável, né? Quando nós temos um problema que ele fica evidente, né? Né? O diabo também já sabe, aí já vai usando os instrumentos dele para ficar atacando ali, naquela área. Então é a área que foi mais afrontada, mais humilhada, foi onde ela foi mais honrada e abençoada, porque o Senhor não tinha qualquer filho para Ana. O Senhor tinha um juiz, um sacerdote, um servo do Senhor. E além desse filho, o Senhor deu outro para ela. Então, para você ver que tudo que é de Deus, né? Tudo que é de Deus, tudo que é propósito de Deus, vai gerar revolta no inimigo, ele já sabe. E ele vai afrontar, ele vai humilhar, ele vai atrapalhar, tentar atrapalhar, né? Então, enquanto não tivermos resolvido por dentro, o inimigo vai continuar a trabalhar, porque se não tiver um filtro no coração, na mente, nos olhos, a gente acaba sendo presa fácil, atingida, um soldado atingido em meio às guerras e batalhas. Pois é, a Ana, ela não tinha essa estrutura, né? Qualquer coisa abalava ela, qualquer coisa fazia ela escrava. Qualquer rinchazinha, qualquer afronta, né? Ela já chorava. Então ela precisava de uma estrutura, né? E essa estrutura, ela só é conquistada quando estamos na presença de Deus.
quando estamos enraizados na palavra de Deus, em oração, jejum, consagração, né? Estamos vedando em oração, aonde, né, está mais vulnerável, onde o mal consegue atingir, né? Quando você vai fechando, né, você vai trabalhando naquela área, aquela área ali não é mais a área onde o inimigo vai atacar, ou até mesmo vai tentar atacar e não vai conseguir surgir tanto efeito como surgia. Então aquela área ali você já é experiente, você já não é mais machucada, né? Você passou por esse processo, né? O que acontece? O inimigo vai jogando algo e você vai aceitando e as reações vai acontecendo. Dessa forma ele vai ver que está dando o resultado que ele espera, né? Porque o inimigo ele quer desestruturar os filhos de Deus. Quando o povo de Deus estava construindo o muro de Jerusalém, Neemias também estava, né? Juntamente com os filhos de Deus, né? Construindo naquela união, em cooperação ali, e os inimigos ficavam do lado de fora afrontando, tirando, tentando tirar, na verdade, né? É o foco deles, tentando neutralizar a mente, tentando enfraquecê-lo. Se eles não tivessem firme no Senhor, eles estariam parando a obra que eles estavam construindo. Mas um líder na frente, cabeça, o homem de Deus, liderava eles. Estava ali encorajando, fortalecendo ele. E assim, uma boa liderança fez com que essa obra não parasse, né? Tinha oração? Tinha. Tinha uma pessoa focada? Tinha. E isso faz toda a diferença, né? Estou um pouquinho rouca, então vocês estão me ouvindo um pouco fanha, né? Mas eu estou gripada, daqui a pouco eu vou estar melhorando mais nas outras gravações. Então, o que acontece, né? Você vê que uma situação começa a agir no psicológico que vai influenciando em todas as áreas. Pois é, a Ana já não tinha aquele sorriso, a Ana já não era feliz. O semblante dela era de tristeza, né? Porque é exatamente isso que o demônio vem. Ele vem para tirar a identidade de Cristo, ele vem tirar e colocar uma identidade de opressão, de oprimida, né? E Elcana quis saber para Ana, que tanto ela chorava, né? Ele falou assim: ô Ana, o que está acontecendo, Ana? Você não está comendo? Por que você está triste? Todo ano é isso. Será que eu não sou melhor do que para você, do que 10 filhos? Ele queria saber: ô Ana, eu não estou preocupado com filhos, Ana. Será que eu não sou melhor? Não sou melhor para você do que os 10 filhos? Eu estou aqui, ou seja, o amor que você precisa, você tem em dobro. O amor não te falta, Ana. Por que você está assim? Reaja, Ana. Em outras palavras, né? Estava ali, incentivando ela a se animar, a permanecer firme, né? Então, você vê que Ana ela já ia na igreja, mas só que Ana, enquanto ela não se desvinculasse do que estava enfraquecendo ela, tornando ela escrava, tornando ela cativa, ela ficaria o resto da vida, porque dependeria dela de largar o que estava fazendo ela cativa, né? O sentimento neutralizou a fé, paralisou, fez ela se estacionar, pois é, fazendo com que ela mesma ficasse distante da promessa, porque com o coração resolvido, né, encorajada, né, confiante no Senhor, a postura dela ia ser diferente diante da adversidade. Quando o inimigo vier lançar, jogar, ela deveria fazer o quê? Dar a fé e a confiança, rejeitar as falácias do inimigo, né? Ou seja, andar perseverante, crendo naquele que prometeu. Mas você vê que durante a caminhada, né,
vai acontecer, não só a Ana, várias adversidades, ela quer querer um filho, mas eu estou falando aqui para pessoas que estão vivenciando em cada área da sua vida algo diferente, adversidades diferentes, que tem feito você ser escrava do sentimento. Pois é, quando isso acontece, só o trabalhar do Espírito Santo para trabalhar e tirar e resgatar a sua identidade. Pois é, isso é um trabalho para o Espírito Santo. Você tem que querer também, você tem que buscar, você tem que cavar mais fundo, né? Você tem que estar ali aos pés do Senhor, buscando essa intimidade, esse tratamento, e assim Deus poderá trabalhar na sua vida. E Ana aqui, ela vem pedindo em oração a Deus um filho, né? Então aqui vem dizendo, vou passar essa parte aqui, né? Vou vir já para o 12, que vem dizendo assim: quando ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli observava. O Eli era o sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, Finéia e Ofni, né? Então ele estava lá no templo da casa do Senhor, contemplou a Ana orando, né? Creio eu que o semblante dela estava diferente, semblante triste, né? Chorando, lamentando e até fazendo barulhos, né? Com o seu gemido de tristeza, de choro. Então ele ficou observando ela, só viu os lábios dela, mas não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada, né? Então ele estava ouvindo só um sussurro e ele falou assim: essa mulher deve estar bêbada, não é possível. Então ele interpretou ela mal, né? Porque ele observou, mas interpretou mal. E até quando vai se embriagar, ou seja, não ficou somente no pensamento. Ele colocou para fora, expressou o que ele estava pensando no seu falar, né? E isso, e ele falou para ela assim: olha, até quando você vai se embriagar, disse ele, larga esse vinho. Ou seja, ela estava precisando de acolhimento, de amor, de atenção, de uma palavra, e ele já veio julgando, dizendo que ela estava bêbada, né? Para largar o vinho. Ou seja, a dor dela só aumentaria com esse julgamento. Mas ela estava tão envolvida na presença de Deus que ela nem deu tanta importância, mas ela foi em seguida falou para ele: olha, meu Senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, ou seja, estou com essa dor e agora eu estou sendo julgada na casa do Senhor como uma pessoa que não tem compromisso com Deus, uma pessoa que vive de aparência, estando aqui na casa do Senhor, fazendo coisas erradas. Ou seja, essa casa aqui é a casa de oração, o que eu estou fazendo aqui é orando, estou buscando a presença de Deus, buscando a intervenção divina, né? Ela falou assim: eu estava derramando meu coração diante do Senhor, ou seja, quer dizer que a casa do Senhor não é o lugar de falar com o Senhor, né? Eu estou aqui derramando meu coração profundamente triste perante o Senhor, né? Ela foi e falou assim: olha, não pense que eu sou uma mulher sem caráter, né? O Senhor está me interpretando mal, eu não sou uma mulher sem caráter, né? Eu vim aqui com um propósito, eu vim buscar a Deus, em outras palavras. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição, né? Então ela, além de estar sentindo aquela dor, de estar conversando com o Senhor, ela teve que parar para dar atenção para o sacerdote que estava interpretando, né? Interpretando mal a serva do Senhor, né? E então ele viu que ela respondeu nitidamente, lúcida, e ele falou assim: me desculpa, em outras palavras, vá em paz, disse ele, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Tudo bem, desculpa, né? Eu pensei mal de você, errado. Vá em paz, que o Senhor venha conceder o que você estava buscando aqui. Que o Senhor venha conceder a sua oração, né? Então, naquele momento que ela teve a bênção do Senhor, do servo do Senhor,
ela saiu dali diferente, né? E ela foi agradecer, obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, ou seja, saiu com a bênção, né? Depois corou, foi mal interpretada e foi reparado o erro e o Eli foi, abençoou ela e ela agradeceu, perdoou ele, né? Então ela voltou a se alimentar. Então você vê que tudo pode ser mudado através da oração. O coração dela foi derramado perante o Senhor e o Senhor já tinha ouvido. E o diabo já queria ali agir, né? Depois daquela oração, usando, né, o sacerdote ali. Mas só que o coração da Ana já estava quebrantado. Então ela explicou, ela não encheu o coração de tristeza, de angústia. Ela explicou para ele, fez ele entender que ela só estava ali buscando o Senhor. E ali foi tudo reparado, aquele erro, né? Que foi pedido desculpa, ainda teve a bênção do Senhor sobre a vida dela. Quando ela chegou em casa, ela começou a se alimentar, né? Novamente. Então, o semblante dela já não era mais o mesmo. O semblante dela era de alegria. Então, na presença do Senhor, até a tristeza tem que soltar de alegria. Na presença do Senhor, quando derramamos o nosso coração passa agora a ser um novo coração. Aquele coração que era liderado pela tristeza, pelo sofrimento, agora deu lugar ao Espírito Santo, à presença de Deus, a paz, a segurança, né? Porque quando oramos a Deus e apresentamos a Deus as nossas queixas, nossas petições, o que nós entregamos para Deus, nós já agradecemos, crendo que já recebemos, nós passamos a andar com confiança e segurança, porque foi algo que já entregamos, que já fizemos presente a Deus, todo ocorrido, todas as situações adversas temos enfrentado, e em seguida vamos agora passar a andar confiante, né? Porque entregando para Deus todo o comando e controle da nossa vida, nós vamos passar a entrar no repouso de Deus, vamos descansar. E se estamos descansando, vamos passar agora a andar, né, despreocupado. Vamos passar a andar confiante, porque com Deus no comando é causa decidida, causa resolvida, é o melhor dele, é a boa, perfeita vontade dele se manifestando em nossa vida, né? Então, a Ana era uma mulher de caráter, mulher de Deus, né? Mas o que faltava era ela, de fato e verdade, a entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor. Pois é, ela fazer conhecida a Deus e mostrar para Deus que ela cria, que Deus viesse assumir o comando, o controle da vida dela, né? Porque enquanto ela somente ia à igreja, né, nada mudava para ela. Mas quando ela abriu o coração, expressou para o Senhor, detalhou para o Senhor o motivo da sua tristeza, o motivo da sua angústia, foi ali que Deus viu o coração dela aberto. Foi ali que Deus viu que o sofrimento estava consumindo ela, que o sofrimento, né, a incredulidade estava atrapalhando a fé dela de se manifestar, né? Então, quando ela se despojou, quando ela se colocou na presença de Deus, Deus ouviu a oração dela, a oração sincera, né? E assim ela foi abençoada. Então não basta somente a igreja, tem que abrir o coração, tem que falar com Deus, né? Para que Deus venha ouvir o seu clamor, sua súplica, né? Então Deus olhou para o coração dela. Deus atentou para a oração da serva dela, né? Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós saímos diferente, porque a presença de Deus, né? A presença de Deus manifestando em nossa vida, nós nunca saímos da mesma forma. A mão poderosa de Deus, ela se manifesta tocando em nós, arrancando de nós toda amargura, toda angústia, todo sofrimento
e assim transformando em um novo coração. As forças é renovada, a sabedoria, e Deus vai trabalhando, Deus vai agindo. Então há um mover de Deus, é coisa para Deus, é o Espírito Santo trabalhando. É algo que nem a medicina explica, é algo sobrenatural, né? A presença de Deus vem e arranca toda a escuridão que existe, para assim a luz brilhar, a vida reinar, e assim você passar a ser feliz, pois Deus só opera na alegria do coração. A tristeza tinha que sair para o novo entrar, a presença de Deus reinar, e assim ela viveria uma vida tranquila, uma vida digna, uma vida, né, diferente do que ela vivia, para que quando a Penina viesse afrontar, tentar mexer na ferida, ela viesse fazer o quê? Rejeitar. Ela agora passava perto da Penina, né, ignorando as afrontas. Ela passava perto da Penina, não se importando com as afrontas, com os deboches da Penina. Ela fazia pouco caso, né, dessas afrontas, porque para ela já não fazia nem cosquinha mais, né? Não era algo mais que trazia dor. Era para ela um sussurro em seus ouvidos, né? Porque a presença tomou lugar, liderou, e agora foi brindado o coração dela, a mente, os olhos dela. Então ela olhava e o inimigo ficava lá, jogando, jogando, jogando. E a reação dela era diferente, era uma reação de felicidade, de segurança. Era uma reação que nem a Penina estava entendendo, que nem a Penina estava gostando. Pois é, porque ela queria que ficasse sobre o domínio dela, que viesse com as palavras dela, as palavras que machucam mais do que a pessoa apanha, né? Viesse ficar sobre o domínio, viesse ficar escrava sempre do sentimento. Então ela ficou revoltada por ver que não estava mais surgindo efeito, né? O que ela estava fazendo, provocando. Então ela ficava ali, não é possível. Eu vou mudar de estratégia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nada dava jeito. Por quê? Porque resolvidos por dentro, a gente passa a manifestar a alegria, a paz de Cristo, né? E assim, o nosso sentimento, ele agora é liderado, ele é firmado. Pois é, o nosso Deus, ele firmou, né, a humanidade, a terra, com alicerce. E os nossos sentimentos agora, ele tem alicerce. Pois é. Quando não tem alicerce, quando vem aquela tempestade, adversidade, ela vem devastando. Ela vem causando várias situações. Pois é. Angústia, medo, ansiedade, tristeza. Então está devastando o seu emocional. Mas quando está alicerçada sobre a rocha, a sua casa foi construída, o seu coração foi construído, seu relacionamento com Deus foi construído sobre a rocha, né? Dificilmente vai ser abalada, vai ser devastada. Por quê? Porque você é comparado com uma palmeira, enverga, mas não cai. Pois é, a presença de Deus tomou lugar. A sua casa tem alicerce. Ela tem alicerce e ela não vai ser abalada. O que vai prevalecer é a raiz, é a palavra de Deus. E assim você vai responder positivamente, vai responder com a fé e confiança no Senhor. A postura de Ana foi diferente. Creio eu que Elcana também já estava vendo que a Ana manifestava agora um comportamento diferente. Ela já não se portava, ela agora comia, bebia, e ele ficava observando, nossa, olha que uns tempos atrás aqui, todo ano, ela não comia, não bebia, vivia triste, chorando, agora ela não tá mais, né? Não tá chorando,
né? Ela tá firme, a postura dela, ela tá feliz. Então foi aonde Deus começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar, né? Aquela casa que era de tristeza passou a ser de felicidade. E tudo foi colaborando, porque resolvido por dentro, no emocional, né? As coisas começam já a acontecer, né? Pois creio eu que ela também cresceu, foi uma experiência para ela, vivenciar o que ela vivenciou, fez ela uma mulher forte, né? E assim, quem passou a liderar agora era a Ana, né? Dentro do seu lar. A Penina agora teve que agora olhar para a Ana, andar de cabeça baixa, né? Porque inimigo gosta de manter a pessoa assim, tirando a credibilidade, mantendo de cabeça baixa, envergonhando, humilhando, né? Mas Deus mudou completamente a situação, fazendo com que agora a Ana ficasse por cima. Pois é, o inimigo pensou que ia reinar muito tempo nessa situação, mas aquele que tem domínio, poder sobre todas as coisas, já tinha planos, propósito para Ana, né? E chegou. Ana agora está preparada. Ana agora está pronta. Agora eu vou dar um filho para ela. Deus só opera na alegria do coração, né? A bênção, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a sair, ou seja, as bênçãos se manifestam através do coração. Se não tiver resolvido, se não tiver um coração não tiver um coração preparado, né, porque a bênção do Senhor procede do coração, se ele não tiver preparado, se ele não for ser andado, observado por Deus, as bênçãos não vai se manifestar, porque ainda tem que ser trabalhado por Deus, né? E Deus tem que alicerçar, preparar para receber, para que se torne bênção, você saiba cuidar, não é verdade? Cuidar da promessa, né? Para que você não perca essa promessa, né? Então, o esperar, a demora, é o processo de Deus trabalhar, de Deus operar e nos amadurecer, pois é, nos habilitar mais ainda para que possamos fazer diferente e ser bênção em nome de Jesus. Essa história não foi escrita só para ficar aqui. Essa história da Ana mostra que nós também temos que fazer diferente, né? O diabo já anda manifestado, querendo provocar, querendo agir, neutralizar sua fé. Mas a partir de hoje, você vai mostrar o contrário. Pois é, se você não tiver fundamentado na palavra de Deus, você não terá combustível para continuar a andar. Então é necessário você ter combustível para você andar. Pois é, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé não estiver no teu coração, você não vai perseverar. Você não vai fazer a oração da fé. Essa é a verdade. Pois a oração da fé salvará o doente. A oração da fé gera milagres. Pois é. A fé não é pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Então, se eu creio, eu estou crendo, estou dando credibilidade à palavra verdadeira e digna de confiança. Ela nunca vai deixar de passar, ela vai se cumprir. Então, o crer faz toda a diferença em meio à devastação, a meio ao impossível, em meio onde tudo está ao contrário. Pois é, onde nada acontece. Aqui na vida de Ana nada acontecia. E Deus estava esperando Ana se posicionar. Pois é, deixa eu beber aqui um pouquinho, né? Se você for ler mais adiante, você vai ver que Ana, ela teve filho, né? E ela fez aquela promessa, né? Se o Senhor me der um filho,
eu vou dar para o Senhor. Então ela cumpriu depois com essa promessa. Deu o filho dela, deixou na casa do Senhor depois que desmamou. E depois ela teve outros filhos. Então, no lugar da vergonha, Deus deu dupla honra a ela. Glória a Deus, né? Honrarei, a palavra de Deus diz, né? Eu honro os que me honram. Ou seja, um homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. A bênção foi liberada a ela. A bênção alcançou ela porque o coração dela estava resolvido, né? A invejosa da Penina, né? Agora teve que contemplar dias melhores e felizes de Ana. Então, o preço dela hoje era agora contemplar e vivenciar da felicidade da Ana, de ver ela dando filhos. Pois é, chegou a vez da Ana dar filhos, de manifestar sua alegria, né? E ela vivia de cara amarrada, de cara fechada, né? E ali Deus estava mostrando que Ele é fiel, que Ele cumpre, que Ele faz, que Ele cumpre a promessa na vida daquele que clama, daquele que pede, né? Ele sempre chega na hora certa, Ele responde a oração. Deus não tem nada com invejoso, mas sim com aquele que é justo, daquele que pratica a justiça e não a injustiça, não é verdade? Então, eu não vou me estender muito, mas eu quero já deixar essa palavra no seu coração e dizer que você pode sim, todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor nos chamou para ser corajoso. Você que está aí, homem, né? O Senhor não nos fez para chorar. É verdade, para chorar com as falácias, com a investida do inimigo, mas te fez para ser corajoso, para você reagir no mundo espiritual. Pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que têm agido na região celestial. Contra esses males, a Bíblia diz que a casta de demônios só sai através de oração e jejum, né? Então, é por essa causa que nos colocamos de joelho, para batalhar, para guerrear, para não aceitar o inimigo liderando, o inimigo oprimindo. Então, você vai orar a Deus e vai confiar no Senhor, né? Tudo que entregamos para Deus, pode ter certeza que o nosso Deus, Ele não faz pouco caso da sua oração, da sua petição. Confia no Senhor de todo o seu coração, que o mais Ele vai fazer no nome de Jesus. Operando Deus em nossa vida, quem o impedirá? Amém? Eu já vou ficando por aqui, desde já agradeço a cada um de vocês. Continue se inscrevendo aí no canal, né? Permanecer firme no Senhor e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Lembrando que tem vídeo novo no canal, Mensagem do Coração de Deus. E assim, amanhã terá outros vídeos. Amém? Deixe a interação de vocês, os seus curtidos, seu gostei, para que os nossos vídeos não fiquem gravados no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Estarei aqui orando por cada um de vocês aqui no canal no nome de Jesus. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.